Glória a Deus, eu fico tão feliz quando vocês estão aqui, quando nós estamos aqui juntos. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 16, por favor. Olha a Carla, tudo bom, queridos? Que bom ver vocês. Mateus capítulo 16, por favor. Aleluia, que bênção. Como é bom estarmos aqui. Amém. Deus é fiel. Aleluia. Mateus capítulo 16. A partir do verso 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, e um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Amados, hoje eu quero iniciar uma nova série de mensagens com vocês, que eu quero denominar de edificados. Edificados. Você pode falar comigo? Edificados. Edificados. A palavra edificados, ela sempre lembra para nós uma coisa boa. Uma coisa boa, edificar, não é? Edificar é construir, edificar é firmar, edificar é levantar algo que nós pensamos. Toda construção, toda edificação, primeiro ela nasceu na mente de alguém, sim? Quem construiu esse púlpito aqui que eu estou usando, pensou no design, no desenho, no formato. Quem construiu esse aparador, pensou. Quem construiu esse vidro, pensou no modelo, no design. Quem pintou, pensou. Tudo que nós vemos, inclusive cada um de nós, Deus pensou em nós. Deus nos formou, Deus nos fez. Amém? E esse é um texto ao extremo especial para qualquer cristão. Jesus está aqui na região de Cesareia de Filipe, que os irmãos que vão para Israel, os que vão pela primeira vez agora, esse mês, vão conhecer essa região. Uma região linda. Ali está uma das mais importantes nascentes do Rio Jordão, não é? Mas ali também está uma região em que se praticava o paganismo, a adoração ao deus Pan. E era uma região de muita idolatria. Até hoje, quando você vai lá, você olha para partes dos monumentos rochosos e você vê aqueles altares encravados, né? Antiquíssimos, mas estão lá ainda hoje. E é nessa região linda, pertinho do Monte Hermon, que Jesus está com os seus discípulos.
nós finalizamos uma série de mensagens em cima do Evangelho de João, e nós vimos Jesus, né, queridos? Jesus ensinando, Jesus pregando, Jesus discipulando, Jesus se relacionando. Não foi assim? Finalizamos domingo passado. Quem não viu a mensagem do domingo passado, por favor, volte lá no nosso canal em Segec SP TV no YouTube e veja a mensagem de João 21, como Jesus se relaciona com Pedro, e ele restaura o coração de Pedro, e ele restaura a missão de Pedro. Quantos estavam aqui domingo passado e foram abençoados? Eu fui muito abençoado domingo passado, muito abençoado. E Jesus aqui está com seus discípulos, em um momento de ensino, em um momento de discipulado, e ele faz uma pergunta. No verso 13, ele faz a pergunta: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Os outros, guarde isso, os outros. Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, e vejam a resposta, irmão, analisem comigo a resposta. Uns dizem que é João Batista. Por quê? Todo mundo sabia que João Batista tinha morrido, mas alguns dos judeus tinham sido influenciados por pensamentos gregos que já criam em algum tipo de reencarnação. Então diziam: uns dizem que tu és João Batista, por causa da pregação, por causa da autoridade. Continue aí comigo na resposta. Outros dizem que tu és Elias, porque tinha uma promessa, uma profecia de que Elias viria nos últimos dias. E outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Um dos profetas. Ok, preste atenção. Era a opinião de quem? Dos outros. Era a opinião de quem? Era a opinião de quem? Dos outros. Todo cristão tem que fazer a diferença do que é a opinião dos outros e do que Deus revela na sua palavra. Ao que Jesus perguntou agora no verso 15. Qual foi a pergunta de Jesus no verso 15? Por favor, vamos juntos. E vocês, quem dizem que eu sou? Os homens com quem você faz negócio podem ter uma opinião sobre Jesus, Nelson. Mas e você? Os homens que você convive, Carlos, podem ter uma opinião sobre Jesus. Mas e você? As pessoas com quem eu convivo, os outros, podem ter uma opinião sobre Jesus. E opinião sobre Jesus existem várias. Se você conversar com um espiritualista, ele vai dizer que foi um bom homem, que desenvolveu o sexto sentido, um homem sábio. Se você conversar com um bom historiador, ele vai dizer que foi um homem que estudou nas melhores escolas rabínicas e que desenvolveu uma retórica, uma sabedoria popular alta. Se você conversar com um espírita, ele vai dizer que Jesus foi um espírito de luz evoluído. Se você conversar com um muçulmano, ele vai dizer que foi um dos profetas. Mas e Jesus? O que ele disse que ele era? Como Jesus se apresentou? Como a palavra de Deus apresenta Jesus?
E Jesus, depois de se apresentar tantas vezes aos seus discípulos, ele pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Como está a minha convicção de quem é Jesus? Disso depende como a minha vida tem sido edificada. Sabe, queridos, eu vi uma cena extremamente emocionante nesse terrível terremoto que houve na Turquia. Era um menino de 10 anos de idade, orando no velório dos seus pais que morreram no terremoto. Quantos viram? Um casal de pastores e um menino de 10 anos, muito emocionado, lógico, agradecendo a Deus, porque os pais agora estavam em um lugar muito melhor, que era o céu. Quem vocês dizem que eu sou? Eu sou Salvador para vocês? Eu sou caminho, o caminho, a verdade e a vida realmente para vocês? E vocês, o que dizem que eu sou? Que revelação vocês têm de mim? Pergunta Jesus. Respondeu Simão Pedro, verso 16: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Messias, o Senhor é o Salvador. Queridos, somente o cristianismo verdadeiro, raiz, é a única religião do mundo que apresenta um Salvador. É a única. Todas as demais apresentam rituais que você faz para melhorar em alguma coisa, atitudes que você toma para melhorar em alguma coisa que você faz para alcançar alguma outra coisa. Mas somente Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu levo para o Pai, eu dou poder de se tornar filho de Deus. Eu sou ressurreição e sou vida. Ainda que morto, se morrer em mim e comigo, viverá. Ele disse: eu vou, mas eu vou levar vocês para onde eu estiver. Então Pedro diz: o Senhor é o Messias, o Senhor é o Salvador que Deus prometeu pela lei, pelos profetas, pelos reis. É o Senhor é o ungido, o Filho do Deus vivo. Olha aí, das crianças é o reino dos céus. Verso 17: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, você é bem-aventurado. E o que é bem-aventurado, irmãos? Você é mais do que feliz, Pedro. Você, Pedro, é afortunado. Você, Pedro, é abençoado. Irmãos, todo mundo que conhece Jesus de verdade é bem-aventurado. Oh, quando nós entendermos esse tipo de coisa e não ficarmos envenenados com o que tem no mundo, não é? A minha esposa aqui falou de como eu gosto de carro, né? Gosto de carro velho, gosto de carro novo, gosto de carro. Eu acho muito bonito.
Mas sabe um cuidado que eu tenho há anos? De não cobiçar. Porque às vezes você gosta de algo e você cobiça. E eu, assim, eu não tenho esse negócio, eu tenho que ter carro tal, tenho que ter carro tal. Não. Eu preciso de um carro que esteja bom, funcionando bem, para poder viajar, poder andar, fazer tudo o que eu tenho de fazer. Eu acho muito bonito, mas não tenho essa pretensão toda, não. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu estou exemplificando uma coisinha só, que no dia a dia, nem é pecado, mas se você deixar, você começa a ficar inflamado, pelo que o outro tem, e você não tem. Você abre as redes sociais, você fica 30 minutos lá, você fica 1 hora, aí você vê o outro sorrindo e você não está sorrindo. Você vê o outro com fama e você não está com fama. Você vê o outro com 100 curtidas numa foto e você tem uma e foi você mesmo que curtiu. Você começa a se comparar, desejar o que o outro tem e você não tem, desejar o que o outro é e você não é, o outro, a altura do outro, a magreza do outro, o músculo do outro, a beleza do outro, o botox do outro, a plástica do outro, o carro do outro, a casa do outro, a viagem do outro. Sai, Satanás! A gente começa a ficar oprimido e esquece que a essência da nossa vida é andar com Jesus, é viver com Jesus. Por mais anos que eu viva na terra, um dia eu vou dar o meu último suspiro, e o meu último suspiro não será um dia de tristeza, para mim será o dia da maior alegria. A morte vai me entregar aos braços eternos do meu Deus. Eu não tenho medo da morte. Se eu for arrebatado, ótimo. Se eu morrer, ótimo. Meu destino é o céu, porque eu só vou morrer no dia que Deus determinar. E pronto, ponto final. Minha alegria está na glória. E é essa alegria da glória que me edifica na terra e que me ensina a viver na terra com sabedoria. Quando eu vi aqueles milhares de mortos na Turquia, qual é a primeira coisa que alguém que tem certeza da salvação pensa? Quantos morreram sem ouvir sobre Jesus? Porque, queridos, quem morreu, mas nasceu de novo aqui na terra, arrependeu dos seus pecados, foi lavado com o sangue do Cordeiro, quando deu o último suspiro aqui na terra, entrou no céu, entrou na glória, recebeu de Deus. O nome estava escrito no livro da vida. Lógico que aqui na terra Deus nos deu emoções, Deus nos deu sentimentos. Nós sentimos medo, alegria, raiva, sentimos várias coisas, mas nós precisamos ter uma essência de vida edificada sobre o firme fundamento que é Jesus. Amém? Então Jesus diz a Pedro: Pedro, você é bem-aventurado, você é mais do que feliz, Pedro. Agora, Pedro, nem foi carne nem sangue quem revelou isso para você, não foi gente, não foi homem que colocou isso no coração. Isso é uma grande lição para nós. Nós não conseguimos convencer ninguém acerca de Jesus, mas Deus, pelo Espírito Santo, convence o coração. E Jesus diz: Pedro, foi o Pai quem te revelou que eu sou Cristo. Mas Pedro, agora eu vou fazer uma promessa para você. Verso 18:
Eu lhe digo, né? Deixa eu fazer aqui um trocadilho, Pedro. O Pai revelou que eu sou o Cristo. O Pai colocou isso no seu coração. Agora eu vou colocar outra coisa no seu coração, Pedro. Eu vou te dizer outra coisa, Pedro. Você é Petrus, uma pedra pequena, o fragmento de uma rocha que é grande, mas você é um fragmento, você é uma pedra pequena, uma lasca da pedra grande, você é um fragmento, Petrus. E sobre esta pedra, Petra, grande rocha, eu edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo: Pedro, eu vou fazer uma edificação na terra. Pedro, eu vou fazer uma construção na terra. E essa construção da terra eu vou chamar de minha igreja. No hebraico, certamente Jesus falou Kahal, povo separado para Deus, que era a mesma palavra que se falava no Antigo Testamento para definir Israel, o povo de Deus, um povo separado para Deus, a nação santa, a nação consagrada para Deus. E Jesus diz: Pedro, sobre esta pedra que sou eu, junto com você que é uma pedra menor, a união dessas pedras, você vai ser minha igreja, junto com o meu povo, meu carral, meu povo. Eu vou edificar, Pedro, sobre mim, a minha igreja. A minha igreja. Queridos, preste bem atenção. Agora eu pergunto: o que os outros dizem sobre a igreja? O que Jesus diz sobre a igreja e o que os outros dizem? Preste bem atenção e olhe aqui para mim. Quando a gente fala na nossa geração igreja, as pessoas pensam no prédio e pensam na instituição. É assim ou não? Só que quando Jesus fala de igreja, ele está falando de quê? Do povo dele. Que povo é esse? O povo que nasceu de novo. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E a ideia de edificar esse povo foi de Jesus. Não fale mal da igreja. Você tem críticas a uma instituição? É uma coisa. Você tem críticas acerca de pessoas, acerca de comportamentos, é uma coisa. Mas cuidado para não tocar na igreja do Senhor. Porque foi Jesus quem disse: eu edificarei a minha igreja. E é por isso que os judeus não conseguiram parar a edificação da igreja, porque quem estava edificando não era Pedro, não era Paulo, não era João, não era Tomé, não era ninguém, nenhum daqueles homens, era Jesus quem estava edificando a sua igreja. É por isso que Nero não pôde parar a edificação da igreja. É por isso que Domiciano não pôde parar a edificação da igreja. É por isso que nenhum regime totalitário político da nossa geração pôde parar a edificação da igreja. Tem igreja na China, tem igreja na Coreia do Norte, tem igreja no Sudão do Sul, tem igreja onde o governo proíbe ter igreja, mas lá tem, porque é Jesus quem edifica a sua igreja. Todo regime totalitário que se levanta é uma expressão do ódio diabólico contra a igreja.
quer proibir de reunir, quer proibir de falar a verdade, quer proibir de pregar a verdade, de pregar o evangelho. Mas Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Onde Jesus estava dizendo isso? Em Cesareia de Filipe. O que tinha ao redor do lugar onde Jesus estava pregando? Portas do inferno, lugares de paganismo, lugares de adoração a demônios. Jesus é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a quem Jesus estava falando, gente? A um pequeno grupo de 12 homens. Sim ou não? Sim. Mas ali estava a semente da igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu edificarei a minha igreja. Então diga comigo: Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Ele é o verdadeiro fundamento e não há outro. E eu quero lhe dizer, esse edifício não vai cair. Pode dar o terremoto que der. Eu estou falando da igreja espiritual. Ela não vai cair. Eu gostaria que a Pati pusesse aqui os versos que eu passei para você, Pati, em Atos 4, versos 11 e 12. Nós vamos ler juntos em nome de Jesus. Diga: eu estou edificado sobre Jesus, que é o fundamento da igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. É 11 e 12. Atos 4, 11. Aleluia, aleluia. Vamos lá? Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que Pedro está dizendo aqui? Olha, vocês judeus rejeitaram essa pedra, vocês judeus rejeitaram esse fundamento, mas eu quero dizer para vocês, ele sim é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra de fundamento, ele é a pedra sobre a qual o edifício de Deus é construído. Aleluia. Paulo também ensinou em 1 Coríntios 3 e 11. Vamos ver na tela e ler juntos em nome de Jesus. 1 Coríntios 3 e 11. Aleluia, aleluia. Juntos. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Vejam, queridos, tem muitas instituições, preste bem atenção, que se dizem cristãs, mas estão construindo em cima de outro fundamento. Você escuta uma pregação, tem um monte de trocadilho de palavras, né? Só chega na provisão quem aguenta o processo. Aí todo mundo, aí, sei lá, água mole em pedra dura, tu bate até, um negócio assim, cheio de frase de efeito. Às vezes eu vejo aqueles rios, né, de alguns mestres da palavra, e aí quando termina de dizer, eu digo, e daí? E às vezes é uma coisa tão contrária à Bíblia, tão rasa, tão, sabe, que qualquer, digamos assim, qualquer filósofo desmontaria aquela
não precisava nem conhecer a Bíblia. E aí edifica uma instituição em cima de qualquer coisa. E Paulo diz aqui, o fundamento já foi colocado, já foi definido, é Cristo. Ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que foi que Jesus ensinou em Mateus capítulo 7? Lá nos últimos versos, irmãos, a gente não precisa abrir. Eu só estou já concluindo aqui, mas querendo trazer essa lembrança para os irmãos. Jesus diz que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, lembram? É semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Onde Jesus estava falando isso? Ele estava falando na região da Galileia. Como era o solo da região da Galileia? Arenoso na maior parte dos lugares. Se as pessoas construíssem uma casa com bases rasas, a chuva, a ventania, a água poderiam derrubar a casa. Como que eram as casas daquela época? Pedra sobre pedra, pedra, pedra sobre pedra, pedra, pedra sobre pedra, um cômodo só, telhado com madeira, com palha, com feno, etc. Aí ele diz, se alguém ouve as minhas palavras e pratica, e obedece, é semelhante a um homem que construiu sobre a rocha. Porque se um construtor cavasse mais, se desse o trabalho de cavar mais, aonde que ele daria? Na rocha. E ao construir a sua casa, pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, aquela casa estaria com um fundamento firme, sólido. Então Jesus está dizendo, estou repetindo, não tem problema. Quem ouve as minhas palavras e pratica, é como o homem que constrói sobre a rocha. Vem vento, vem tempestade, e a casa não cai. Ele diz, quem me ouve e não pratica, é semelhante ao homem que construiu sobre a areia. São as mesmas circunstâncias, vento, água, tempestade. E o que é que acontece com a casa? Cai. Foi daí onde surgiu essa expressão, a casa caiu. Foi daí. É bíblico. A casa caiu. Versículos antes, o que é que Jesus está dizendo? Que vão chegar diante dele e dizer, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome. É assim ou não é? Nós fizemos tantas obras em teu nome. E o que é que ele vai responder? Não vos conheço. Ô gente, isso não é sério não? É muito. Mas aí ele vai dizer que o quê? Que quem faz a vontade dele, quem obedece à sua vontade, é realmente seu discípulo, é realmente filho. É por isso aqui que o pastor Wagner não vem aqui para trazer uma mensagem para você ficar feliz e viver a sua semana do jeito que você quiser. Quando Jesus encontrou aquela mulher adúltera, ele a perdoou, ele a restaurou, e a última palavra para ele foi qual? Vá em paz e não peque mais. Eu restauro você, eu perdoo você, eu lhe dou a minha graça. Agora vá viver na minha presença, vai me obedecer. Quem ouve a palavra e pratica é edificado sobre a rocha. A segunda coisa geral que eu quero dizer é que Jesus é o dono da igreja.
Jesus é o dono da igreja, a igreja tem dono e esse dono é Jesus. Porque Ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Vamos ler, Pati, por favor, Atos 20, 28. Diga comigo, Jesus comprou a igreja com o seu sangue. Oh, queridos, ser igreja é algo tão especial. Ser igreja é algo tão especial. Vamos juntos? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Queridos, o tal do pastor, o tal do líder de igreja tem uma responsabilidade diante de Deus, que se todo crente, ovelhinha, soubesse, amava o pastor de paixão e ajudava o pastor a pastorear melhor, porque a nossa responsabilidade é muito grande. A igreja é de Deus, o povo é de Deus. O que é que Jesus diz a Pedro? Cuida dos meus cordeirinhos, pastoreia as minhas ovelhas. Pastor não faz o que quer com a igreja. Pastor não prega o que quer na igreja. Pastor não conduz a igreja do jeito que ele quer. A igreja, cadê o texto? A igreja é de Deus. A igreja foi comprada com o sangue de Jesus. O Espírito Santo nos colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus. Sabe um costume que a gente tem que melhorar? E que vai trazer um pouquinho mais de consciência para nós sobre essas coisas? É não dizer assim, aquela igreja é a igreja da Valnice. Aquela igreja é a igreja do pastor Wagner. Aquela igreja é a igreja do pastor José. Aquela igreja é a igreja do apóstolo fulano de tal. Nem apóstolo, nem profeta, nem pastor, nem evangelista, nem mestre, nem fulano, nem ciclano, nem beltrano. Nenhum de nós tem igreja. A igreja é de Jesus. Só. Ele é o único dono. Nós somos colocados como bispos, pastores, para cuidar do que é de Deus. Porque quem comprou a igreja foi Jesus, com seu próprio sangue. A igreja é propriedade exclusiva. Vamos ler 1 Pedro 2 e 9, por favor. 1 Pedro 2 e 9. Lindo esse texto. Aleluia. Vamos juntos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Agora leia isso cuidadosamente. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu só vou ler até aí. Eu amo dizer isso quando eu oro. Eu sou propriedade do Deus Todo-Poderoso. Para tocar em mim, tem primeiro que tocar em Deus, ou se Deus deixar, eu sou propriedade do Deus Todo-Poderoso. Eu lhe digo uma coisa, Deus cuida muito bem do que é dele. Quantos dizem amém? Você que vive aí com medo, medo disso, medo daquilo, medo disso, medo... Não! Agora, se você vive andando errado, é para ter medo mesmo. Mas se está andando com Jesus, obedecendo sua palavra, firmando a casa na rocha, a casa não vai cair. Terceira coisa que quero dizer nessa grande meditação: Jesus é o edificador da igreja. Quem edifica a igreja não sou eu, é Jesus. E em quarto e último lugar, eu quero dizer que Jesus é o protetor da igreja. Ele morreu pela igreja, Ele intercede pela igreja, e Ele voltará para buscar a igreja. Aleluia! Aleluia! Oh, queridos, o propósito de Deus não será frustrado na vida de nenhum de nós.
Deixa eu contar uma história missionária para vocês, para animar o coração de vocês. É muito bonita essa história. É de um missionário chamado Ronaldo Lidório. Ele é um jovem pastor missionário, está vivo, uma bênção. Ele era missionário no interior do Peru. Isso deve ter aí uns 20 anos. E existia um grupo extremista, terrorista, que agia naquele interior, que vocês devem lembrar, chamado os Sendeiros Luminosos. E o pastor Ronaldo Lidório estava pregando numa congregaçãozinha lá no interior. E de repente passou um carro com integrantes desse grupo terrorista e sequestraram o pastor Ronaldo, porque ele estava pregando o evangelho. E a mãe do pastor Ronaldo, idosa, estava talvez ali no interior de Pernambuco, e ela sentiu um incômodo de Deus para orar pelo filho. E ela levantou, parece que eram 11 da noite, e ela levantou e foi orar pelo filho, e não sabia explicar aquela angústia no coração pelo filho, e orando, e orando, e orando, orou por horas, até que sentiu a paz de Deus no coração. Na verdade, eles haviam levado o pastor Ronaldo Lidório para um lugar onde ele seria fuzilado. Mas quando ele estava pronto para ser fuzilado, passou outro carro e o sequestrou. Mas o sequestrou para livrá-lo da morte e para deixá-lo num lugar em segurança. Parece-me na história que ele não sabe que carro era esse, que povo era esse, só sabe que o tirou das mãos daquele grupo de extermínio e o levou para um lugar de segurança. Esse é o nosso Deus. Jesus é o protetor da igreja, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Continue crendo que Deus é poderoso para fazer isso. Então amanhã, segunda-feira, eu vou começar um tempo com os irmãos, um tempo com essa igreja, um tempo muito especial. Nas segundas-feiras à noite, a partir de amanhã, eu gostaria de reunir todos vocês online. Amanhã às 8h30 da noite. Eu vou com vocês, já que passamos pelo Evangelho de João. Amanhã à noite eu quero propor uma nova leitura bíblica para vocês, que eu vou convidar todos a fazerem, todos mesmo, inclusive as crianças que já leem. Eu vou querer as crianças junto comigo na live de amanhã à noite, tá bom? As crianças que já leem. Nós temos um programa de discipulado na igreja, que nos últimos 4 anos, nós fomos orando, sentindo como deveríamos fazer, como deveríamos proceder. Nós temos uma turma de discipulado pastoral sendo aberta online, mas ainda nesse mês de março eu vou lançar a turma discipulado pastoral presencial, tá bom? Para os próximos meses. Porém, amanhã eu gostaria de começar com os irmãos essa série de mensagens, edificados. E nós vamos passar pelo que é o centro do nosso discipulado como igreja. Isso já foi feito de várias formas, mas eu quero com os irmãos fazer da melhor forma possível. Amém?
da forma mais graciosa, da forma mais poderosa, da forma mais intrínseca ao coração. É o que eu quero fazer com vocês. Muitos de vocês têm esse livro, Construindo versus Destruindo Relacionamentos. Esse antiguinho aqui, que depois me disseram, é o livro dos passarinhos, né? Não é o livro dos passarinhos, é um manual de discipulado. E nós temos aqui mensagens poderosas demais. Duas coisas. Eu nasci numa igreja evangélica. Nasci numa maternidade, mas eu estou dizendo assim. Desde criancinha, desde bebê, na igreja. É impossível mencionar quantas pregações eu ouvi. Quantos ensinos eu ouvi. Nesse ano eu vou fazer meus 42 anos de idade. Então eu tenho uma estradinha. Só na INSEGEC, na Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, eu cheguei em janeiro de 1998. Então são alguns anos de muito ensino bíblico. E o que eu sei, e sei de todos os homens de Deus que andam na face da terra, é de que a palavra de Deus se renova, e ela é viva e ela é eficaz. Se um cristão diz, eu não quero passar por essas questões básicas da fé, porque eu já estou lá na frente, eu afirmo sem medo de errar, você está profundamente enganado com o nível da sua fé. Profundamente. Porque sempre nós temos que voltar aos fundamentos da nossa fé, às bases da nossa fé. Toda vez que eu leio sobre arrependimento, eu vejo que eu tenho que me arrepender. Toda vez que eu desço as bases da minha fé, eu vejo que há coisas que eu estou edificando de forma errada na minha vida. Então eu chamo toda essa igreja, porque o meu primeiro propósito é que vivenciemos, é isso? Essa experiência juntos. Olha aí para o seu vizinho e diga, vamos junto. Vamos junto. Quem quer ir comigo, em nome de Jesus? E a segunda coisa preste bem atenção na segunda coisa, é importantíssima. É que eu e você relembremos e aprendamos para nós podermos conduzir outros a crescerem com Jesus. Amém? Então, por exemplo, você está discipulando alguém, você está falando de Jesus para alguém, chama essa pessoa para a nossa live de amanhã à noite. Pastor, mas amanhã não dá certo. Você pega a live e assiste na terça, faz alguma coisa, mas eu chamo para amanhã, porque aí amanhã a gente vai definir leitura bíblica, vai fazer tudo bonitinho. Eu vou fazer com alguém que eu quero batizar no mês de junho. Então, você também pode pensar em alguém que quer crescer na fé, que está para fazer isso, e você se junta a nós. Então vão ser 7 semanas, né? Igual aquelas campanhas que faz 7 sextas-feiras da vitória, né? Vão ser 7 semanas edificados. Depois vão ser 5 semanas, esqueci o nome. Vencedores. 7 semanas edificados. Aguenta 7 semanas comigo? Aguenta ou não? Inclusive, essa semana fez 11 anos que nós nos mudamos para São Paulo. Olha que bênção. 11 anos. É porque a gente chegou aqui dia 29 de fevereiro de 2012. Aí tem que comemorar dia 1º de março. Não é isso? Quando não é um ano bissexto. Amém, gente? Então amanhã, todo mundo. Então, você que não tem esse material, hoje eu
coloquei esse material em promoção aqui. Quem tem o livrinho antigo não muda nada, pode usar o livro antigo. Mas existe esse livro novo aqui agora, né, que está bem lindo, moderno, é o mesmo conteúdo. Está melhor diagramado, mas é o mesmo conteúdo, tá bom? Hoje ele está em promoção lá atrás por R$30, tá? Então, queridos, isso é um manual. Eu conheço o manual de discipulado de inúmeras denominações. Eu comprei, eu estudei para ver. E eu lhe digo, esse material aqui, escrito pela apóstola Valnice, é um dos mais completos, é um dos melhores, é um dos mais densos que eu vi. Louvado seja Deus pela vida dela e por esse material. Amém? Então, se você não tem, por favor, adquira hoje, porque a gente vai começar amanhã juntos e junta quem você quiser, tá bom? Nós vamos junto nessa jornada e vai ser maravilhoso. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor. Edificados, edificados, edificados. Jesus é o fundamento da igreja, Ele é o protetor da igreja, Ele comprou a igreja, Ele é o dono da igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão.